Glória a Deus, amém, irmãos? Cumprimento a amada igreja capaz de ser essa noite, amém? Quero convidar a igreja para nós nos colocarmos de pé nessa noite. Vamos fazer uma oração, irmãos, antes de darmos início a mais essa aula abençoada nessa noite, né? Feche seus olhos, concentre-se aí no reino do Senhor nessa noite, né? Vamos estar orando e agradecendo a Ele por tudo. Senhor Deus, Pai maravilhoso, Pai querido e amado, meu Deus, mais uma vez aqui estamos reunidos como igreja, Senhor, para estar aprendendo um pouco mais da Tua palavra, Senhor. Toda glória, toda honra, toda exaltação a Ti pertence, meu Pai, e hoje nós pedimos a ajuda do Senhor, porque sem Ti nós nada podemos fazer. Estamos aqui para exaltar o Teu nome, estamos aqui para aprender a Tua poderosa palavra, Senhor. A Tua palavra que tem nos ajudado todos os dias, a Tua palavra que tem nos sustentado, meu Pai, a Tua palavra que tem renovado a nossa fé cada vez mais, Senhor. Que venhamos sair daqui com a certeza, meu Deus, que o Senhor é um Deus bondoso, que o Senhor é um Deus bom que tem prazer em abençoar os seus filhos, meu Pai. Meu Deus, abençoe cada vida que já se faz presente aqui neste lugar. Vai de encontro à vida dos meus irmãos, vai de filha aqui representado nessa noite, meu Deus. Vai aí cuidando, meu Pai. Vai aí salvando, vai aí libertando. Enquanto nós estamos aqui para te adorar e para aprender a Tua palavra, Senhor, que o Senhor venha trabalhar também, meu Pai, nos nossos familiares, na nossa parentela também, é o que nós te pedimos, Senhor. Vai alcançando essas vidas também que vão acompanhar aí pelas redes sociais, vai alcançando, meu Pai, trazendo a revelação da Tua palavra nessa noite. E desde já nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Os irmãos já podem se sentar. Vamos aqui dar início, né, à penúltima aula, irmãos. Penúltima aula, né? Só falta mais uma. E em nome de Jesus, nós já temos as novas revistas, viu, irmãos? Os irmãos que já quiserem adquirir as novas revistas, nós já temos as novas revistas. Vou até pedir para o Pedro procurar aí, Pedro, a nova lição. Quando você achar e você me avisa, para colocar aí para os irmãos também, né? Para a gente saber qual é o próximo tema. Mas ainda vamos ter uma aula, né, irmãos? A lição número 13. E quem vai dar a lição número 13 vai ser o evangelista Jefferson, né? Só lembrando, semana que vem. Vamos procurar aqui ser objetivos, né? Para que a gente não passe muito do horário. E vamos aqui, em nome de Jesus, estar fazendo a vontade do Senhor nessa noite. O tema desse trimestre, segundo trimestre de 2022, é os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. E aí os irmãos abram aí na lição número 12. A lição número 12 tem como tema a bondade de Deus em nos atender. Já achou, Pedro? Ainda não? Quando achar, você me avisa aí. Então a lição número 12, irmãos, tem como tema a bondade de Deus em nos atender. O textuário está em Mateus capítulo 7, versículo 11, que diz assim, ó: se vós, pois sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Verdade prática: Deus é um Pai amoroso que concede aos seus filhos aquilo que realmente é bom para eles. Olha só, irmãos, Deus, Ele nos concede aquilo que realmente é bom para nós, mas não bom aos nossos próprios olhos, né? Às vezes nós achamos que algo vai ser bom e na verdade Deus é que sabe. Então, como nós estávamos falando aqui hoje de manhã, né? Deus, Ele não vai conceder tudo aquilo que nós queremos, mas Ele vai conceder tudo aquilo que nós precisamos para viver no centro da vontade dEle. Então, temos a leitura diária aí, né, irmãos? A leitura diária os irmãos podem estar lendo aí durante toda a semana, né? Por isso que é importante cada um ter a sua revista. Então, a leitura diária os irmãos leiam durante toda a semana aí, para cada dia da semana tem uma leitura diária. Achou, né, Pedro? Coloca aqui, Pedro. Olha só, irmãos, a próxima lição vai ser essa, ó, o tema: os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Então é um tema muito forte, né? Tema muito atual. Jesus Cristo está cada vez mais próximo à vinda dele. E o Satanás, ele está aí cada vez mais, irmãos, trabalhando com as suas sutilezas, com as suas armadilhas, né? Coisas assim que muitas vezes nós pensamos que são coisas assim inocentes, que não tem nada a ver, são as coisas realmente que ele usa para querer nos desviar da verdade, né? Vamos aprender muito isso na próxima lição.
Então nós vamos para a leitura bíblica em classe, e a leitura bíblica em classe está em Mateus, capítulo 7, versículo 7 ao 20. Mateus, capítulo 7, versículo 7 ao 20, Pedro vai estar colocando aí, e todos acompanhem aí nas suas revistas também. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem? Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lho também vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Glória a Deus, amém, irmãos. Então os irmãos percebem, né, que na primeira lição que nós tivemos, nesse segundo trimestre, a primeira lição nós começamos no capítulo 5 de Mateus. E agora nós estamos encerrando, na próxima aula vai encerrar, estamos encerrando no capítulo 7. Então, irmãos, 3 meses que nós passamos aqui, em apenas 2 capítulos. E em 2 capítulos, quantas coisas nós não aprendemos, nesses 3 meses? É para mostrar como que a palavra de Deus é poderosa, Como que a palavra de Deus pode nos ensinar. Às vezes, em um capítulo, você aprende tantas coisas. Por isso, nós não precisamos ter pressa para ler a Bíblia, eu quero ler a Bíblia o mais rápido possível para mim ler a Bíblia toda. Eu quero ler a Bíblia toda em 3 meses. Não tem necessidade, irmãos, dessa pressa toda, Você pode sim fazer um plano, se você for disciplinado na leitura, você lê sim em 3 meses, Se for bem disciplinado. Mas tem pessoas que fazem plano de 1 ano, tem pessoas que demoram um pouquinho a mais. Mas o mais importante é você entender. Você pode ler só um capítulo por dia, mas o mais importante é você entender aquilo ali. Porque não adianta você ler muito e não entender nada, Não adianta ler muito e entender pouco. Então é melhor ler pouco e entender muito, porque você vai assimilar muitos ensinos na sua mente. 2 capítulos, nós passamos aqui 3 meses e quantas coisas maravilhosas não aprendemos, Então, meus irmãos, os irmãos observaram também que lá no grupo eu coloquei, a leitura bíblica em classe, eu coloquei lá no grupo. Então, no próximo trimestre, nós vamos ter esse hábito também de colocar a leitura bíblica em classe, para que todos os irmãos leiam a leitura bíblica antes de vir para a aula, para já ficar sabendo do que se trata, É muito importante isso, estar lendo, estudando, porque aí os irmãos já vêm aqui para a aula, sabendo do que se trata e também já pode vir, com aquela dúvida. Pastor, eu li aquilo lá e não entendi. Eu li tal trecho lá da revista e não entendi. E aí a aula vai ficar até melhor, da gente ensinar também e aprender também juntos. Eu quero aqui fazer a apresentação da lição. A apresentação da lição tem como objetivo, irmãos, objetivos da lição: compreender o significado da bondade de Deus, conscientizar de que só existem 2 caminhos e advertir contra a mentira dos falsos profetas. Então vamos falar desses 3 assuntos, a bondade de Deus, vamos falar dos 2 caminhos e vamos falar também sobre o perigo dos falsos profetas. Tudo isso tratado no capítulo 7, versículo 7 ao 20 de Mateus. Vamos aqui agora para a introdução. E a introdução, todos acompanhem aí comigo, que tem na revista dos irmãos aí. Diz assim: nesta lição aprenderemos que Deus é bom e que Ele ouve as nossas petições, suprindo todas as nossas necessidades.
Pedi e dai-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. Veremos também que aqueles que entram pela porta estreita conseguem viver segundo os preceitos de Deus, propostos por Cristo no Sermão do Monte. Então, olha, irmãos, para viver os preceitos de Deus, somente passando pela porta estreita, né? Não tem outra saída. Só entrando pela porta estreita que nós vamos poder viver, né? De acordo com os preceitos do Senhor. Aqui diz: o Senhor é bom e aqueles que têm uma vida de comunhão com Ele e procuram viver cheios do Espírito Santo, examinando a palavra, não serão jamais enganados pelos falsos profetas. Então, para não ser enganado, nós temos que viver segundo a vontade de Deus, temos que ter comunhão com Ele, comunhão com o Espírito Santo, temos que examinar a palavra. Do contrário, os falsos profetas estão aí para enganar, né, muita gente. Sobre essa questão de Deus ser bom, né, irmãos? Aqui começa dizendo, ó, Deus é bom. Aí eu já quero trazer a primeira referência que está em Tiago, capítulo 1, versículo 17. Tiago, capítulo 1, versículo 17. Acho que eu não pedi para o Pedro, né? Pedi não, né, Pedro? Pedi? Tiago 1, versículo 17. Está ali, irmãos, ó. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então veja, toda boa dádiva. Dádiva é um presente, né? Todo bom presente, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Então, irmãos, as coisas boas e perfeitas só podem vir do alto, né? Neste mundo, irmãos, nós podemos até experimentar algumas coisas boas, mas não são coisas perfeitas. Então, o mundo pode oferecer coisas boas? Pode, mas não oferece as coisas perfeitas. O diabo, ele pode oferecer coisas boas? Pode, irmãos. O diabo também pode oferecer coisas boas. Eu costumo até dizer, né, que o diabo ele nos oferece o bom para nos desviar do melhor. Ele sabe que Deus tem o melhor para nós, então ele vai lançar ali uma armadilha. A Bíblia não fala do laço do passarinheiro, que é uma armadilha ali, né? E quando nós vamos aí, irmãos, quando nós vemos esse exemplo de armadilhas, né? Quando nós queremos pegar algum animal, a gente usa uma isca. A gente usa uma isca ruim? A gente usa uma isca boa, né? A intenção é o quê? De atrair aquele animal e aprisionar, prender aquele animal. Quando a gente vai pescar, né? A gente usa a isca ali, usa o que o peixe gosta de comer, né? Então, meus irmãos, a gente usa coisas boas, a gente não usa coisas ruins. Então, o diabo também, ele faz isso, né? O diabo, muitas vezes, ele vai usar uma coisa boa para te desviar do melhor. Por exemplo, Deus tem uma porta de emprego para a gente, né? Uma porta muito boa de emprego. O diabo, uma porta ótima, né? Uma porta perfeita para todos nós de emprego. Então, o diabo, ele pode surgir, né? Com a porta de emprego ali, né? Enganosa, né? Até boa. Mas aí a gente tem que procurar saber se realmente é da vontade do Senhor, porque ele pode usar isso para nos afastar da vontade do Senhor, para nos enganar, para nos ludibriar. Não foi isso que ele quis fazer com Jesus? Ele ofereceu para Jesus ali todos os reinos, mas é os reinos da onde, irmãos? Da terra, né? Ele ofereceu para Jesus todos os reinos da terra. Agora, irmãos, você acha que Jesus iria trocar os reinos da terra pelos reinos celestiais? Que os reinos celestiais, né, têm domínio sobre o reino da terra, né? Por enquanto, o mundo jaz no maligno, irmãos. Mas tudo isso, né, nós sabemos que é por pouco tempo. Nós sabemos que a vontade do Senhor e o reino dos céus vai prevalecer e vai subjugar todos os reinos da terra. Então, é isso que nós temos que estar atento e ter cuidado. O diabo muitas vezes vai nos oferecer coisas boas para nos desviar do melhor, né? Relacionamento, hoje em dia a maioria dos irmãos aqui já são casados, mas temos nossos jovens aqui ainda, né, que futuramente vão ter os seus relacionamentos, suas famílias, né? Então muitas vezes os jovens podem ali se iludir com a aparência, se iludir até mesmo com o papo, né? Um papo bom, uma aparência boa, né? Então isso pode enganar, pode iludir os jovens ali. Hoje em dia nós vivemos uma geração que dá muito valor para o carisma, mas não presta atenção no caráter. Carisma é importante? Carisma é importante, né, irmão? Ser uma pessoa carismática, as pessoas gostam de estar perto, é importante. Mas tão importante quanto o carisma, mais importante, aliás, que o carisma, é o caráter, né? Não adianta ter carisma se não tiver caráter. Não adianta falar, aquele ali é o popular do colégio, todo mundo gosta dele. Mas e o caráter? Como que ele é, né? Como que ela é? O caráter, irmãos. O caráter protege o carisma. Não tem problema ser carismático, mas desde que tenha um bom caráter também,
O caráter vai proteger o carisma. Então isso é uma lição importante, né? Deus é bom, então todo dom perfeito e toda boa dádiva vem dele. Então nós sabemos que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Podemos experimentar coisas boas, mas não coisas perfeitas. Agora em Deus nós experimentamos o bom e o perfeito. Então tudo que nós precisamos está nele, irmãos. Nosso Deus é maravilhoso. Então vamos lá para o tópico 1. Tópico 1, a bondade de Deus. Subtópico 1, definição de bondade. A palavra bondade é definida como qualidade ou caráter de bom, boa índole, benevolência, brandura e boa ação. Filosoficamente, a bondade é descrita como sendo o princípio mais elevado da moral. Na visão grega, a benignidade era vista como o mais sublime atributo. Assim, a bondade, no aspecto filosófico, é vista como um valor que é atribuído à ação de uma pessoa. A bondade é um dos atributos de Deus, mas não do homem. O apóstolo Paulo declarou: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Romanos 7, versículo 18, né? Então aqui está falando da natureza caída do homem, né, irmãos? Por causa da natureza caída do homem, o apóstolo Paulo ele estava vivendo esse dilema, falando: eu até quero fazer o bem, mas quando eu penso em fazer o bem, o mal já está em mim. Ou seja, a natureza caída, né? O meu espírito tem prazer na lei do Senhor, mas eu vejo outra lei guerreando nos meus membros, que é a lei do pecado que habita em mim também. Aí é aquilo que a gente sempre aprendemos. Hoje em dia nós convivemos com duas naturezas. A natureza regenerada, porque nós possuímos o Espírito Santo, mas ainda convivemos também com a natureza pecaminosa. É onde a palavra do Senhor vai dizer que a carne milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne. Ou seja, a carne guerreia contra o Espírito. É uma guerra, irmãos. É o que a Bíblia chama de inclinação da carne, né? Inclina. É verdade. Nós temos uma comparação, né, irmãos? Quando nós passamos a adquirir essa natureza pecaminosa, nós somos como um carro desalinhado. Se você soltar um carro desalinhado, né, ele só vai para um lado, né? Só vai para o lado errado, irmãos. Não anda ali reto, né? Então a nossa natureza se tornou assim, a natureza inclinada para o pecado, inclinada para o mal. E nós vemos que o apóstolo Paulo, ele já tinha o Espírito Santo, mas mesmo ele possuindo o Espírito Santo, ele ainda estava nessa guerra. Quando fala que a carne guerreia contra o Espírito e o Espírito guerreia contra a carne, eu acho isso muito forte, porque é aquela guerra interior que nós temos dentro de nós. O Espírito tem prazer nas coisas do Senhor, o Espírito tem prazer nas leis de Deus, mas a carne quer ali fazer o mal, quer pecar, quer ter prazer nas coisas pecaminosas, né? É ou não é, irmãos? Quando nós vamos orar, a nossa carne na mesma hora fala: eu não quero. A carne fala isso, não fala? Eu não quero. O Espírito quer, o Espírito está sentindo ali necessidade de orar. Mas a carne, não, estou cansado, estou com sono. Quando nós vamos aprender a palavra também, não é uma guerra? O Espírito quer aprender, mas a carne está ali: não, eu quero é dormir. Irmãos, é uma guerra que nós temos dentro de nós. E qual que vai vencer? Aquela que nós alimentarmos mais, né? Então é como o exemplo que nós damos, é como se tivesse dois lobos dentro de nós, né? Um guerreando contra o outro. E qual o lobo que vai prevalecer? Aquele que nós alimentarmos mais. Aquilo que você quer que morra na sua vida, você tem que parar de alimentar. Quer que algo morra na sua vida? Pare de alimentar. Então quando nós temos um vício, né? Quando nós temos aí vontades carnais, temos que parar de alimentar isso. E como que nós paramos de alimentar, irmãos? Tudo começa na mente. Porque se a gente ficar só pensando naquilo, de tanto pensar a gente vai fazer, né? Mas quando nós buscamos renovar a nossa mente, ocupar a nossa mente de outras coisas, coisas boas, aí nós conseguimos superar. Todos que superam os vícios, irmãos, como é que eles conseguem superar?
Eles começam a ocupar a sua mente com outras coisas. Não é, evangelista Roberto? É por isso que lá na casa de recuperação tem várias atividades. Você nunca vai recuperar alguém das drogas deixando a pessoa ali ociosa, sem fazer nada. Se a pessoa ficar sem fazer nada, ela só pensa em usar drogas. Mas dá ali uma ocupação, ocupa com coisas boas. Bons hábitos, irmãos, ajuda a vencer maus hábitos. Bons hábitos ajudam a vencer maus hábitos, né? É igual a Neide deu o exemplo da academia. Academia é saúde, né, irmãos? Exercícios físicos é saúde. Então, quantos de nós, outrora, não tínhamos maus hábitos? Queria só dormir, só comer, só ficar quieto, com preguiça, né? Então, maus hábitos. Mas quando nós passamos a vencer aquilo ali, porque exercícios físicos são bons hábitos, boa alimentação, boa noite de sono, quando nós passamos a ocupar nossa mente com isso aí nós vamos conseguindo vencer os maus hábitos. Mas às vezes, se a gente não tiver cuidado, os maus hábitos vence os bons hábitos também, né? Depende daquilo que nós vamos alimentar mais nas nossas vidas. Então existe essa guerra dentro de nós. Estamos falando aqui de Deus que é bom, e nós falamos de atributo, irmãos. Então existem atributos de Deus, que são chamados atributos comunicáveis. Ou seja, o que é isso? É aqueles atributos que são de Deus, partem de Deus, né? Mas ele também distribui aos seres humanos. Então, através do Espírito Santo, nós podemos ser bons. Nós não podemos ser bons por nós mesmos, mas nós podemos ser bons através da ação do Espírito Santo dentro de nós. Porque é Ele que opera em nós o querer e o efetuar. É o Espírito Santo do Senhor, como nós vamos aprender agora, né? Vamos continuar aqui na lição. Ó. Ao pecar, o homem se tornou um ser desprovido da justiça original e sem estima para as coisas santas relacionadas a Deus, passando a ter a tendência para o mal e para as práticas imorais. Daí a razão da ênfase de Jesus para o novo nascimento. Então é necessário, né, irmãos, nascer da água e do Espírito. Quando nós nascemos da água e do Espírito, aí sim nós vamos conseguir vencer a vontade carnal dentro de nós. Não adianta tentar sem Deus, que a gente não consegue, irmãos. Aqui diz também, ó, somente entrando pela porta estreita e pelo caminho apertado, poderemos desfrutar da graça divina e ter a nossa natureza transformada para de fato fazermos o que é bom. Então, irmãos, isso é importante, né? Porque muitas vezes nós podemos pensar assim, Pastor William, mas tem muitas pessoas que não são crentes, mas que fazem o bem. É verdade, irmãos, tem pessoas que não são nem cristãos, né? Cristãos, e fazem o bem. Mas, irmãos, não é esse bem, né, que vem de Deus, esse bem que Deus quer, esse bem perfeito. Não é essa bondade perfeita que Deus quer. Porque, irmãos, quando nós herdamos a natureza pecaminosa, quando Adão e Eva pecaram, nós herdamos essa natureza pecaminosa. E quando nós herdamos a nossa natureza pecaminosa, nós passamos a ter um sentimento egoísta dentro de nós. Ou seja, pensar em nós mesmos, né? Pensar primeiramente em nós. Então, até o bem que nós fazemos, se a gente analisar bem, né, no mundo, até o bem que nós fazemos no mundo, irmãos, tem ali uma intenção, né, escondida dentro de nós. Tem uma segunda intenção, até o bem que nós fazemos. Às vezes nós fazemos o bem, irmãos, para extrair alguma vantagem daquilo. Até o bem que nós fazemos. Eu vou dar o meu exemplo, não vou dar o exemplo de ninguém, vou dar o meu exemplo. Por exemplo, quando eu estava no mundão, eu até às vezes conversava com minha esposa sobre isso. Quando eu estava no mundão, se alguém perguntasse assim, William, você acha que você vai para o céu? Eu falava, eu vou para o céu. Né? Eu vou para o céu, eu sou uma pessoa boa. Eu não mato, eu não roubo, eu não faço mal a ninguém, eu vou para o céu. Olha só, irmãos. Então era uma bondade, né? Uma bondade, mas era uma bondade que eu queria a glória para mim. Eu sou uma pessoa boa, né? Eu sou uma pessoa boa, eu faço bem. Ou seja, eu queria a glória para mim. Eu dou cesta, eu ajudo as pessoas, eu sou uma pessoa boa. Então, ou seja, eu estava pegando a glória para mim. Então notou que essa não é a bondade que Deus quer, irmãos? A bondade que Deus quer, irmãos, é a gente fazer sim o bem, mas com a motivação correta. E qual é a motivação correta? É o que a Bíblia diz, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus, não nossa. Você vê, né? Muitas pessoas famosas fazem bondade aí, né? Fazem coisas boas, irmãos. Algumas fazem até ali no oculto, né? Não fala para ninguém também. Mas se a gente examinar bem mesmo, sempre vai ter ali algo dentro dela, né? Até mesmo a questão assim, dela achar que tem que fazer aquilo ali para merecer algo de Deus.
E não é assim, irmãos. Nós não merecemos nada, nós não merecemos a graça do Senhor, nós não merecemos a salvação, né? A salvação é dada de graça a todos nós. Então nós temos que reconhecer que tudo que nós fazemos por gratidão e para que a glória seja de Deus. A Bíblia fala, ó, que as suas boas obras sejam vistas pelo homem para que glorifiquem quem? Ao Pai, né? Para que glorifiquem ao Pai. Então é a natureza do ser humano, né? Às vezes é até inconsciente, o ser humano não tem nem consciência daquilo. Mas até o bem que ele faz tem uma segunda intenção ali no oculto que às vezes nem ele mesmo consegue identificar. Deu para entender, irmãos? Nós vamos ler aqui, né? Eu creio que os irmãos vão entender ainda mais isso que eu estou querendo dizer. Olha só, Mateus capítulo 19, versículo 16 ao 17. Mateus 19, versículo 16 ao 17. Temos o exemplo do jovem rico, né? O jovem rico ilustra bem essa passagem aqui, ó. Olha só o que diz. E eis que, aproximando-se dele, o jovem lhe disse: Bom mestre, olha só, irmãos, o que o jovem falou. Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? O jovem rico chamou Jesus de bom, né? Falou: Bom mestre, que bem eu farei para conseguir a vida eterna? Então ele estava pensando o seguinte: eu tenho que fazer o bem para conseguir a salvação, para merecer a salvação. Aí olha só como desenrola aqui o diálogo. 17, Pedro. E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Primeiro Jesus estava falando o seguinte: por que você me chama bom? Bom? Eu não entendia isso. Eu falo, como é que Jesus falou isso? Jesus não é bom? Sempre ouvi falar que Jesus é bom. Como é que ele falou que bom é só o Pai? Ele não era bom, não? Mas aí, irmãos, estudando a palavra do Senhor, eu comecei a entender isso. Porque, irmãos, Jesus, ele era 100% Deus e 100% homem, né? Ele veio sobre essa terra como homem, carne e osso, sujeito às mesmas paixões que nós. Jesus, ele estava ali, irmão, sujeito a pecar. Jesus, se ele não tivesse ali cheio do Espírito Santo, vigiando e orando em todo tempo, ele podia pecar, porque ele veio como homem também. Então Jesus, irmãos, ele quis passar isso. Ele, quando estava nessa terra como homem, ele nem quis se considerar bom. Por quê? Porque a missão dele ainda não estava cumprida. No tempo dos judeus, eles tinham a tradição, né? A tradição dos judeus, de não chamar ninguém de bom. Ele só chamava ali a pessoa de bom quando aquela pessoa completava o trabalho dela. Vou dar um exemplo assim, aqui, né? Se eles contratassem um arquiteto, contratava ali um arquiteto. Aí, irmãos, o arquiteto só era chamado de bom arquiteto, de um bom arquiteto, só depois que ele terminasse o serviço, entregasse o serviço. É igual se a gente for trazer, né, para as nossas vidas também. Muitas vezes alguém nos encomenda, né, nos recomenda um pedreiro. Vamos dar esse exemplo aqui, um pedreiro. Às vezes as pessoas nos recomendam um pedreiro, né? Fala, pastor William, eu conheço um pedreiro, aquele pedreiro é bom. Aí eu vou, né, na recomendação da pessoa e contrato aquele pedreiro. Mas aí aquele pedreiro, quando vai fazer o meu serviço, irmãos, o serviço não sai bom. O serviço não sai bem feito, né? Então aquele pedreiro foi bom. Eu achei que ele era bom antes de terminar o serviço, né? Mas não foi bom. Só posso chamar ele de bom depois que ele terminar o serviço. Aí sim eu vou dizer se ele é bom ou não. Né, irmã André? Tem algum exemplo? E os judeus, eles tinham essa tradição, não chamava ninguém de bom, só chamava depois que o serviço estava pronto, aí chamava de bom. Então era isso que Jesus estava, os discípulos eles entendiam isso, né? Aí Jesus queria passar esse ensinamento para os discípulos. Por que vocês me chamam de bom? Bom é só o Pai que está nos céus. Jesus está querendo dizer, eu ainda não terminei o meu serviço, eu não terminei o meu trabalho ainda, então como é que vocês estão me chamando de bom? Não é verdade, irmãos? Agora deu para entender? Porque senão a gente pode se confundir, né? Como assim? Jesus é bom também, né? Senão a gente pode se confundir. E aí Jesus quis dizer para aquele jovem ali, ó, você deve fazer sim essas coisas. Ou seja, você deve fazer as coisas boas sim. Aí Jesus no finalzinho ele falou assim, ó, só que ainda falta uma coisa. Você tem que vender tudo que você tem, dar aos pobres e siga-me. Por quê? Porque as riquezas, né, estavam tomando o coração daquele jovem. O coração daquele jovem estava ali nas riquezas. Então ele estava
estava ali correndo o risco de perder a salvação. Então Jesus falou, venda tudo que você tem, dê aos pobres e siga-me. E aí você terá um tesouro nos céus. Aí vai dizer que o jovem se entristeceu e não quis seguir Jesus. Jesus estava querendo dizer, você deve sim fazer as boas obras, só que a salvação não está nas suas boas obras. A salvação está em mim, siga-me. Eu sou a salvação. É isso que Jesus também nos ensina, irmãos. Nós devemos sim fazer as boas obras, mas não é isso que vai nos salvar. Nós não vamos poder chegar naquele grande dia, eu fui salvo porque eu fiz a obra de Deus. Não, irmãos. A Bíblia fala em Efésios capítulo 2, versículo 8. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Não é por obras para que ninguém se glorie. Só que aí vai dizer também no versículo 10. Mas nós somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, a qual Ele preparou de antemão para que nós andássemos nelas. Então nós não somos salvos por obras, nós somos salvos para as obras. Nós somos salvos para fazer as obras, mas não é isso que vai nos salvar. Deu para entender, né? Deu para entender direitinho? Porque às vezes, irmãos, é muito pregado aí salvação por obras. Sutilmente ali, para você salvo, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. Não, irmãos, não é que nós temos que fazer, é que nós vamos fazer, né? O que uma goiabeira faz? Dá goiaba, né? Ela é uma goiabeira, ela dá uma goiaba, irmãos. Então o que os filhos de Deus fazem? Fazem boas obras. São filhos de Deus, então vai fazer o que o Pai faz também. Boas obras, irmãos. Isso é a evidência da nossa salvação. Isso é o fruto da nossa salvação, né? Por isso que é perigoso, irmãos, a pessoa dizer que é salva, dizer que está salva, né? Mas não fazer a vontade de Deus. Não praticar a vontade de Deus. A pessoa tem que se examinar. A Bíblia mesmo nos recomenda, fala, provai a sua fé. Examinai a você mesmo, para saber se verdadeiramente você está na fé, né? Então nós temos que fazer esse autoexame também. Pai do Senhor, irmãos, Pai do Senhor. A Bíblia vai dizer aqui no final também, né, sobre os falsos profetas. O que diz sobre os falsos profetas? Como conhecer os falsos profetas? Diz, pelos frutos os reconhecereis, né? Você conhece a árvore pelo fruto. Pelo fruto você conhece a árvore, né, irmãos? Então, os salvos também é assim. Qual é a evidência dos salvos? É os frutos que eles dão, não é verdade? Primeiramente, o fruto do Espírito. Não é nada físico, né? Não tem nada a ver ali com... Porque às vezes a gente pensa assim, o fruto é o quê? O fruto é entregar pão, é entregar cesta, é entregar esmola. Não, irmãos, isso não é o fruto. O fruto é o fruto do Espírito. Amor, paz, alegria, bondade, benignidade, mansidão, temperança, né? Então é o que está na nossa essência. É isso que vai nos fazer ajudar o próximo também. Tem que começar de dentro e não de fora. Porque senão a gente pensa, o fruto é obras externas. Não, o fruto é uma obra interna. E aí quando nós somos transformados por dentro, aí sim nós vamos fazer as obras externas também. Porque tem como, né, fazer as obras externas sem estar transformado por dentro também, não é verdade? Então o fruto ele parte de dentro. É de dentro para fora, como se diz um louvor aí bastante conhecido, né, meus irmãos? Então deu para entender nessa parte aí? Deu, irmãos? Amém. Vamos lá para o versículo não, né? Subtópico 2. Vamos lá para o subtópico 2. A bondade de Deus no aspecto bíblico. Nas Escrituras Sagradas, a bondade é definida como a qualidade do que é bom. Deus é bom por natureza. Por isso João disse que ele é amor. Está lá em 1 João 4,8. Então Deus, irmãos, Deus ele não possui amor. Deus ele é amor. É a essência, né? Veja que é a essência dele. Deus ele não possui amor, ele é amor. É na essência, está na essência dele. É igual a Bíblia, irmãos. A Bíblia, ela não contém a palavra de Deus apenas, né? A Bíblia, ela é a palavra de Deus em toda a sua essência. Então vamos lá continuar. Deixa eu ler de novo aqui. Deus é bom por natureza, por isso João disse que ele é amor. E fonte de toda benignidade. De modo que podemos expressar que o real e verdadeiro bem é transcendente e está em Deus. O texto de Mateus 19, versículo 16 ao 26, mostra a pergunta do jovem rico, que já falamos aqui agorinha, né? Mostra a pergunta do jovem rico a respeito da vida eterna. Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Então Jesus pergunta, por que me chamas bom? Segundo a Bíblia, de aplicação pessoal, Jesus deixa claro ao jovem que a salvação não vem por meio de boas obras, se estas não forem acompanhadas pela fé, pelo amor a Deus. A fé e o amor são implantados em nossos corações mediante a ação do Espírito Santo.
Então veja que as boas obras, né, irmão, só são boas mesmo quando surge de dentro, como nós já falamos aqui. Elas são implantadas, né, dentro do nosso coração, a fé e o amor. São implantados dentro do nosso coração. A Bíblia nos ensina que o verdadeiro amor, aquele amor ágape, né, o amor de Deus mesmo, irmãos, só vem através do Espírito Santo. Olha o que diz aqui em Romanos capítulo 5, versículo 5. Coloca aí, Pedro. Romanos capítulo 5, versículo 5. Desligou? Romanos 5, versículo 5. Olha só o que diz aqui, irmãos. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Irmãos, nós, sem o Espírito Santo, nós podemos até amar, né? Mas é aquele amor de pai para filho, de filho para pai, de irmão para irmão, de esposo para esposa, de namorado para namorada, né? De amigo para amigo. Este é o amor do ser humano, é o amor condicional, né? É o amor que sempre está condicionado a alguma coisa. Agora, o amor de Deus, que é o amor perfeito, é o amor ágape, ou seja, é um amor incondicional. Ele ama acima de todas as coisas. A Bíblia fala que Jesus, ele nos amou quando nós éramos ainda pecadores. Nós não tínhamos feito nada para merecer este amor. Aliás, nós éramos odiáveis, né? Se fosse olhar assim, cheio de pecado, cheio de egoísmo, cheio de coisas ruins, mas ainda assim Deus nos amou. Vamos falar a verdade, irmãos, com a nossa natureza humana, não é muito difícil amar aquela pessoa que nos trata mal? É difícil ou não é, irmãos? É fácil amar quem nos trata mal? É difícil, não é verdade? Este é o amor humano. O amor humano, se alguém me dá amor, aí eu posso passar a amar aquela pessoa também, né? Se alguém me trata bem, eu trato a pessoa bem também. Se a pessoa me dá carinho, eu começo a gostar da pessoa ali. Se a pessoa me elogia, eu começo ali a gostar da pessoa também. Agora, se a pessoa só me trata mal, se a pessoa só fala mal de mim, se a pessoa deseja o meu mal, ou se a pessoa faz alguma maldade comigo, irmãos, aí eu vou conseguir amar da mesma forma? Não, né? Então é por isso que nós precisamos deste amor de Deus, que é derramado pelo Espírito Santo, né? Então, sem Deus, não tem como a gente dizer que a gente ama perfeitamente como Deus quer que a gente ama, né? Porque a Bíblia fala que nós temos que amar até os nossos inimigos. Agora, é importante dizer, né, que o amor bíblico não é apenas um sentimento. O amor bíblico é muito mais que um sentimento. O amor bíblico, ele é uma decisão. É quando nós decidimos amar. E aí vem acompanhado do quê? De atitudes. O amor bíblico, ele é acompanhado de atitudes. Ele não é só de boca, ele é de ações. Então, meus irmãos, quando nós entendemos isso, é a hora que nós vamos passar a fazer o bem, até mesmo para aqueles que nos fazem mal. É quando nós vamos desejar o bem, até mesmo para aqueles que nos desejam o mal. Até porque nós temos que ser pessoas sábias. Nós temos que ser pessoas inteligentes. A Bíblia fala que nós não podemos desejar para o outro aquilo que nós não queremos para nós. Então, se eu não quero maldição para mim, eu não posso desejar maldição para o meu próximo. Se eu não quero morrer, eu não posso desejar a morte para o meu próximo, né? Se eu não quero perder a minha salvação, eu não posso desejar que o meu próximo também perca a salvação, né? Porque às vezes, quando os relacionamentos são destruídos, aí começa a vir sentimentos ruins, né? Tomara que morra, tomara que seja atropelado por um carro, tomara que perca tudo, tomara que caia na miséria, né, irmãos? Às vezes pode vir esse sentimento ruim. Então é por isso que nós precisamos possuir este amor de Deus, para que nenhum desses sentimentos tome de conta dos nossos corações. E aí sim, nós vamos ser pessoas abençoadas. Sabe por quê, irmãos? Existem pessoas doentes, pessoas mortas espirituais e pessoas que muitas vezes estão na miséria e até doentes fisicamente também, porque tem muitas vidas ainda que estão com aquela mágoa, amargura, desejando o mal do próximo. Nós já aprendemos aqui, né, que a falta de perdão é a mesma coisa que você tomar veneno querendo que o outro morra. É você que vai morrer, né? Eu e você que vamos morrer se nós não perdoarmos, né? Então é por isso que muitas vezes tem pessoas ainda que estão doentes de alma, guardando aqueles rancores, aqueles sentimentos ruins. Então nós temos que nos limpar de tudo isso e somente através da bondade e do amor de Deus nos nossos corações também. Vamos lá, subtópico 3, para a glória e honra do Senhor. Subtópico 3. Os irmãos vão ler aí o subtópico 3, para todo mundo despertar. Vamos lá, irmãos, no 3, espera aí, no 3. 1, 2, 3. Agora, para ficar mais forte um pouquinho, irmãos, agora vai todo mundo junto. No 3, viu? 1, 2, 3.
Glória a Deus, agora eu estou muito esperto. Vamos lá. Teologicamente, o termo bondade é amplo e envolve santidade, retidão, verdade, amor, benevolência, graça e misericórdia. Olha, irmãos, teologicamente, né, o termo bondade envolve todas essas coisas. Olha, santidade, retidão, verdade, amor, benevolência, graça e misericórdia. Isso já responde outra dúvida que muitas vezes nós podemos ter. Porque como nós falamos assim, pastor, eu conheço pessoas que não são cristãs, mas são pessoas boas. Mas olha o que envolve bondade aqui, ó. Bondade envolve também santidade. E o que é santidade? É ser perfeito? Não. Santidade é ser separado, né? Santidade é você entregar a sua vida para Jesus. Quando você entrega a sua vida para Jesus, você está separado. Então, para ser realmente bondoso, nós temos que ter essa santidade, essa separação também. Às vezes a pessoa pode fazer coisas boas, mas não tem Jesus como seu único, verdadeiro e suficiente Salvador. Então não é dessa bondade que Deus está falando, né? É outra bondade. Agora os irmãos entenderam melhor, né? Vamos lá. Logo fica evidente que apenas o Deus da Bíblia é verdadeiramente bom. Podemos ver a bondade dele no seu amor para conosco. Amor que revela a perfeição divina. Também podemos ver a benignidade do Senhor no seu cuidado para conosco, atendendo às nossas necessidades. O Senhor é bom e sua graça é dispensada até para os que não merecem nada. Mesmo sendo imperfeitos, jamais daríamos aos nossos filhos uma pedra por pão ou uma serpente por peixe. Então, o que o Deus bondoso não fará em nosso favor se pedirmos tudo em oração segundo a sua perfeita vontade. Interessante, né, irmãos? Nós precisamos de várias coisas. E a Bíblia fala aqui, ó, que Deus ele quer nos dar o que a gente verdadeiramente precisa. Só que nós temos que estar segundo a sua perfeita vontade. Foi falado hoje na consagração isso, né? A Bíblia fala assim, ó. A palavra de Deus fala assim: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedirão tudo o que quiserem e vos será feito. Então Jesus está falando, se vocês estiverem em mim e minha palavra em vocês, vocês vão pedir tudo o que quiserem e vos será feito. Por quê? Porque a nossa vontade vai estar alinhada com a vontade de Deus. Irmãos, às vezes eu tenho vontade de pedir algo para Deus, mas aí eu começo um exercício, né, na minha mente. Falo, Senhor, eu quero isso. Mas é isso que o Senhor quer para mim? Nós podemos até fazer um exercício assim, né? Perguntar para Deus. Deus, o que o Senhor quer que eu queira? Deu para entender, irmãos? Deus, o que o Senhor quer que eu queira? Porque às vezes eu quero o que o Senhor não quer. Eu quero querer aquilo que o Senhor quer para mim. Parece confuso, mas é assim mesmo, né, irmãos? Então, irmãos, até mesmo a nossa vontade, nós podemos pedir para Deus, para alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus. É por isso que fala, ó, seja feita assim na terra, assim como é nos céus. Seja feita a sua vontade assim na terra, como ela é aí nos céus. Alinhe a minha vontade terrena à sua vontade celestial. Porque a Bíblia fala que muitas vezes nós não temos porque não pedimos. E quando pedimos, ainda pedimos mal. Pedimos para gastar nos nossos próprios deleites. Então, às vezes, irmãos, nós pedimos só para satisfazer as nossas próprias vontades. E quer saber de uma coisa, irmãos? Uma coisa que eu aprendi com Deus, e eu creio que todos os irmãos aqui já aprenderam também. Deus nunca nos dá nada, irmãos, sem um propósito. Tudo que Deus nos dá tem um propósito. Se Deus me dá um carro, é porque Ele sabe que lá na frente eu vou poder usar esse carro, né, para ajudar alguém. Vou poder dar carona para alguém. Vou poder fazer a obra do Senhor. Quando o irmão estiver passando mal, vou poder socorrer este irmão. Já pensou? Deus me dá um carro e eu deixar o carro só na garagem? Não vou nem tirar, senão vai sujar o carro. Né, irmãos? Então não é para isso. Deus sempre, tudo que Deus nos dá, Ele nos dá para um propósito. Ele falou para Abraão, Abraão, eu vou te engrandecer, eu vou te enriquecer, eu vou te prosperar. Em ti serão benditas todas as nações. A sua descendência será maior do que os grãos de areia de todas as praias, do que as estrelas dos céus. Eu vou te engrandecer. Só que aí Deus falou, Abraão, sê tu uma bênção. Ou seja, você vai ser uma bênção. Deus não falou, Abraão, você vai ser só um abençoado. Não, Deus falou, você vai ser um abençoador. Você vai ser uma bênção. Então, irmãos, tudo que Deus coloca nas nossas mãos é para que sirva também para abençoar outras vidas. Os nossos bens, o nosso tempo e os nossos talentos. Com os nossos bens, nós podemos abençoar outras vidas. Com o nosso tempo, nós podemos também ajudar outras vidas, fazer uma visita, fazer uma oração, passar um tempinho ali conversando com a pessoa, né?
Irmãos, às vezes as pessoas não querem nem que você fala nada com ela. Às vezes a pessoa só quer ser ouvida, né? Às vezes nós falamos, vou lá ajudar uma pessoa e eu vou dar um monte de conselhos para ela. Às vezes a pessoa não quer nem um monte de conselho porque ela já sabe, irmãos. Às vezes ela só quer ser ouvida, só quer desabafar, só quer tirar aquilo que está dentro dela, né? Soltar para fora e ter alguém que ouça ela, né? Então o cristão também, ele tem que ter, né, esse dom de ser bom ouvinte, irmãos. Ter essa paciência de ouvir uma pessoa que está precisando também disso. Né? Emprestar os nossos ouvidos para que possa ajudar outra vida também. Porque às vezes, irmãos, já percebeu, às vezes a gente quer até dar um conselho para a pessoa, aí a pessoa nem presta atenção direito, a pessoa começa a contar a vida dela, né, como é que ela está. Pastor, eu estou passando por isso, por aquilo. E se a gente começar a falar algo, ele já começa a contar mais da vida dele. Aí é a hora que eu percebo, não, a pessoa não está precisando do conselho agora, ela está precisando ser ouvida. Porque quando ela está botando para fora, irmãos, ela está sentindo um alívio, um refrigério dentro dela. E já percebeu que tem pessoas, né? Tem pessoas assim que se sentem bem de se abrir. Cada pessoa tem uma intimidade, né, umas com as outras. Então tem pessoas assim que gostam de conversar com certas pessoas, porque a pessoa dá ouvido. É uma boa ouvinte também. Então tudo isso faz parte. Então tudo que Deus nos dá é para abençoar o outro. Os nossos bens, o nosso tempo e os nossos talentos também. Nossos talentos é para ser usado para abençoar outras vidas também. No final dessa lição, nós vamos falar dos falsos profetas, né? E aí eu me lembrei de algo que me chamou a atenção hoje. Eu vou até compartilhar com os irmãos aqui, né? Porque pode ser que no fim eu esqueça. Hoje eu ouvi algo assim, irmãos. Eu ouvi algo assim, bem estranho, né? De se ouvir. Eu ouvi um pastor, eu não vou citar o nome do pastor, não, questão de ética. Mas eu ouvi o pastor, irmãos, um pastor dizendo assim. Pode ser que os irmãos esses dias aí possam ouvir também, né? Porque está público, está nas redes sociais, está público aí. Esse pastor, ele estava falando assim, ó. Estava falando, olha, você que tem bens, você que tem casa, você que tem propriedades, você que tem riquezas, sabe o que você tem que fazer antes de morrer? Você tem que pegar tudo isso que você tem e dar para a igreja. Achei estranho, né? Você tem que pegar tudo isso que você tem e dar para a igreja. Ele estava querendo que desse para a igreja dele. Agora, irmãos, vamos pensar o seguinte, né? Irmãos, todos nós temos os nossos descendentes. Nós temos os nossos filhos, nós temos os nossos netos, nós temos a nossa descendência. Nós podemos sim, né, com os nossos bens, ajudar outras pessoas aqui na terra. Nós podemos, irmãos. Mas, irmãos, todo o fruto do nosso trabalho, nós podemos abençoar a nossa descendência, irmãos. Quais são as prioridades? A prioridade é Deus acima de todas as coisas. E a prioridade do cristão também é a família. O que adianta eu pegar meu dinheiro, pegar todos os meus pertences, todas as minhas propriedades, dar tudo para a igreja e deixar os meus descendentes desamparados? Então é uma questão de quê? De sabedoria. É uma questão, irmãos, da gente entender a intenção que está por trás daquilo ali. Eu, como pastor, nunca vou ensinar isso, irmãos. Eu ensino sim os dízimos, né? Ensino as ofertas, ensino os irmãos a serem generosos, irmãos a ajudarem o seu próximo, mas tudo aquilo que você está conquistando com o fruto do seu trabalho vai servir para abençoar a sua descendência. A não ser que a pessoa seja uma pessoa sozinha nesse mundo, né? Sozinha nessa terra, não tenha ninguém para distribuir os seus bens quando morrer, aí a pessoa vai fazer, né, aquilo que ela achar melhor. Mas, irmãos, eu entendo, porque Deus ele falou assim, ó, olha, eis que eu coloco diante de você a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Escolha, pois, a vida para que viva bem você e seus filhos, os seus descendentes. Eu entendo com isso, irmãos, que Deus ele quer que a gente, primeiramente, né, cuide da nossa descendência, porque tem muitos falsos profetas querendo enganar as pessoas aí, ludibriar as pessoas. Tem muitos que já até fizeram isso, se arrependeram, deu uma maior confusão. Então nós temos que ter cuidado com os enganos também que são feitos, né, nos dias de hoje. E lá em Gálatas também vai dizer o seguinte, ó, faça o bem a todos, mas principalmente aos domésticos. O que são os domésticos? Os de dentro de casa. Os domésticos da fé, né? Os de dentro de casa em primeiro lugar, os irmãos em Cristo Jesus, né? Mas recomendo fazer o bem a todos, mas tem as prioridades também. Irmão Roberto quer falar? Pode falar. Ganhou do seu pai, Nabote, né? Isso, herdou do seu pai. E é isso, irmãos. É por isso que existe até as heranças, né? A herança para ficar para o filho, não deixar os filhos desamparados.
Esse pastor, ele ensinou isso, né? Falou, você que tem suas propriedades, você que tem seus bens, sabe o que você tem que fazer antes de morrer? Tem que dar tudo para a igreja. Irmãos, eu creio que os irmãos, se pesquisar aí, os irmãos vão... Eu não quero falar questão de ética aqui, mas tem situações que a gente fala, tem situações que a gente deixa na mão de Deus, né? Mas eu creio que se os irmãos pesquisarem ali, os irmãos vão ver isso. Então, eu fiquei assim, né, irmãos? Fiquei assim porque nós vamos falar de falsos profetas, falsos ensinamentos também, né? E é algo muito sutil, parece uma coisa boa, né? Vou fazer o bem. Não, irmãos, não é assim que Deus nos ensina, né? Então vamos lá, tópico 2, vamos para o tópico 2. Há 2 caminhos para escolher. Irmãos, a nossa vida é feita de escolhas. Desde o começo, né? Deus criou Adão e criou Eva e falou, ó, vocês podem comer de todos os frutos, de todas as árvores do jardim. Vocês só não podem comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque do dia que vocês comerem, vocês vão morrer. O que Deus fez ali? Já deu o poder de escolha para o ser humano. Você pode escolher, você pode comer todas as árvores. E Deus ainda aconselhou, né? Coma de todas as árvores, menos daquele fruto lá. Porque Deus, irmãos, Ele nos dá o direito de escolher, ainda nos ensina a escolher certo, né? Então a nossa vida é feita de escolhas. Já percebeu? Desde o primeiro momento que você acorda de manhã, você já tem que fazer escolhas, né? Eu levanto agora, ou eu fico deitado mais um pouquinho, eu já abro meus olhos logo para despertar, ou eu vou fechar meus olhos mais um pouquinho, né? Eu vou despertar logo, ou vou continuar dormindo um pouquinho mais. Aí quando você levanta, e agora? Eu escovo os dentes primeiro, ou visto logo uma roupa, eu tomo café antes de escovar dente, eu vou escovar dente depois de tomar café. E durante todo o dia, que roupa eu visto, para onde que eu vou, né? Vou trabalhar ou fico em casa. Porque temos o direito de escolher, né, irmãos? Às vezes temos que trabalhar para ganhar nosso dinheiro. Mas, muitas vezes, né, irmãos, você tem esse direito. Se não quiser ir, você não vai. Então, irmãos, a nossa vida gira em torno de escolhas. Agora, irmãos, a escolha, né, mais séria que nós podemos tomar na nossa vida é a escolha que vai envolver o quê? A nossa salvação. Já falamos aqui, né, das 3 principais escolhas que nós podemos fazer. A primeira escolha, quem lembra? Os irmãos participarem. Quem lembra da primeira escolha, irmãos? As 3 escolhas mais importantes da nossa vida. Primeiro é a salvação, né, irmãos? A gente está lembrando. Isso, lembrou das 3. Né? Agora na ordem. A primeira, a salvação, né, irmãos? A decisão mais importante das nossas vidas, entregar a nossa vida para Jesus, é a salvação. Porque é essa escolha que vai determinar onde a gente vai passar a nossa eternidade, né? É uma escolha que envolve a eternidade. Então a primeira escolha é salvação. A segunda escolha, irmãos, casamento, pastor. Não, calma aí, calma. Os irmãos gostam de casar, né? Muitos já casaram, outros querem casar. A segunda escolha mais importante, irmãos, o propósito. O que adianta a gente escolher o Deus da salvação se a gente não escolher viver no propósito dele? Porque se a gente escolher Deus, mas não fizer o que Ele quer para as nossas vidas, fatalmente nós vamos se desviar dos caminhos dele. Certa vez Jesus falou assim, ó, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu mando? Estão me chamando de Senhor, mas não querem fazer o que eu mando? Então como é que eu sou o Senhor de vocês se vocês não me obedecem? Não é verdade? Então segunda decisão, propósito. E a terceira decisão, o casamento. Porque Deus não une pessoas, Deus une propósitos, irmãos. E o propósito de Deus foi esse, né? Criou o homem, criou a mulher e falou que eles ali iam constituir famílias, né? Ia multiplicar sobre essa terra. Então, as 3 decisões mais importantes das nossas vidas. Agora nós vamos falar dos 2 caminhos. Porque nós estamos falando da bondade de Deus. E um Deus bom, irmãos, ele mostra o caminho certo, mas ele mostra também o caminho errado. O Deus bom, né? Essa questão da bondade de Deus está sendo muito distorcida nos dias de hoje, né? Ah, Deus é bom, então Ele não vai se importar com o que eu faço, eu posso andar de qualquer maneira. Ele é bom, Ele não vai me condenar pelas minhas práticas pecaminosas, porque Ele é bom. Não é isso que está sendo pregado? Né? Irmãos, hoje em dia tem uma coisa que está me chamando a atenção nas redes sociais. Né? Hoje em dia, com a questão da internet, a gente aprende muita coisa. Né? Então, irmãos, tem uma coisa que está me chamando a atenção na internet. Sabe o que está acontecendo na internet? Pessoas, irmãos, ímpias, pessoas que não têm vida com Deus, querem ensinar para o cristão como que o cristão tem que praticar o cristianismo. Já percebeu isso? Pessoas ímpias querem ensinar o cristão a ser cristão. O que o cristão tem que fazer? Então, se o cristão fala assim, ó, essa prática aqui é condenada por Deus. As pessoas ímpias. Ah, você ainda fala que é cristão? Você fala que é crente? Você fala que tem amor? Mas você não pode falar isso não. Você está julgando? Você não pode julgar porque Deus é amor.
Então quer ensinar para o cristão como que o cristão tem que ser cristão, né, irmãos? Sendo que a palavra de Deus condena as obras das trevas e ensina os cristãos também a reprovarem as obras das trevas. Não é condenar as pessoas, é muito importante dizer isso, né? Não é condenar as pessoas, é condenar as práticas erradas. É igual meu filho, vou dar o exemplo do meu filho. Eu amo meu filho. Eu nunca vou condenar o meu filho, querer o mal para o meu filho. Mas se ele estiver fazendo uma coisa errada, eu vou condenar a prática errada dele. Eu vou corrigir, né? Então é muito fácil de responder isso. Ah, mas Deus é amor, então por que Deus é amor? Então ele me ama, eu posso viver de qualquer maneira. Não, é justamente porque ele é amor que ele não quer que você viva de qualquer maneira. Porque se você viver de qualquer maneira, fatalmente você vai morrer e vai perder sua salvação. Fácil, né, irmãos, de entender? Igual meu filho, eu amo meu filho, mas se ele estiver indo para o caminho errado, eu vou corrigir ele, né? Enquanto estiver ali de menor, debaixo do meu teto, depois que estiver de maior, irmãos, aí passar a responder pelos seus atos. Mas enquanto estiver de menor, eu vou fazer de tudo para o meu filho obedecer e trilhar o caminho certo. É igual essa questão aqui falou que o Deus bom, ele não vai nos dar uma pedra no lugar de um pão, né? Então, por exemplo, eu dei o exemplo do meu filho tem 15 anos. Se meu filho, ele me pedir uma moto, com 15 anos me pedir uma moto, você acha que eu vou dar uma moto para o meu filho de 15 anos, irmãos? Vou dar uma moto para o meu filho de 15 anos? Aí o irmão André, que é motoqueiro, já olha, né? Por que moto? Porque moto é mais perigoso, né, irmão? Se o cara não for piloto mesmo. Moto, às vezes o cara pilota bem, mas vem o carro lá e passa por cima. Complicado, né? Moto, o para-choque é a própria pessoa. O para-choque da moto é a própria pessoa. Então, moto é mais perigoso, né, irmãos? Então, eu não vou dar uma moto para o meu filho, primeiro, que ele não tem carteira, e segundo, que é perigoso também, né? Então, irmãos, é a mesma coisa, meu filho está pedindo uma pedra, né? Me pedindo uma pedra pensando que está pedindo um pão. E eu não vou dar uma pedra para ele, eu vou dar um pão. Né? Vou dar as coisas que realmente fazem bem para ele, vão fazer bem. Assim é Deus também. Às vezes nós estamos pedindo algo que pode nos matar, achando que estamos pedindo a coisa certa. E aí Deus está querendo nos livrar. Irmãos, tem uma coisa importante também, viu? Sempre é bom a gente buscar a direção de Deus quando nós estamos pedindo algo. Porque às vezes a gente fica insistindo em algo que Deus não quer mais para nossas vidas. Sabe, irmãos? Eu já trabalhei em rádio, porque foi anos lá fazendo programação. E tinha certos casos assim, irmãos, que eu via as pessoas insistindo em algo, que eu sentia ali, eu orava, né, por essas vidas, e tinha pessoas ali que ficavam ainda insistindo em algo, que eu já sabia que Deus não tinha mais isso para a vida dela. Falava, tudo bem, eu posso orar para que seja feita a vontade de Deus, mas busca uma direção de Deus para saber se Deus quer realmente que você continue insistindo nisso. Porque às vezes Deus quer nos dar livramento, como disse a missionária Raimunda, né? Às vezes Deus quer nos dar livramento e a gente fica insistindo ali. Não, Deus, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Aí tem um ditado que diz assim, né? Cuidado com o que você deseja, porque você pode conseguir. E às vezes a pessoa está pedindo a coisa errada. Igual o povo que saiu lá do Egito, né? O povo pedindo carne, e Deus não tinha aquilo para eles naquele momento. Mas o povo insistiu tanto, que Deus falou, vocês querem carne? Então eu vou mandar carne para vocês. Vocês não vão comer não é só um dia não, vocês vão comer o mês todinho. E aí, irmãos, vai dizer que aquele povo mandou tantas codornizes, né? Vai dizer que aquele povo comeu tanta carne. A Bíblia que diz, viu, irmãos? Desculpe o jeito de falar aqui, mas é a Bíblia que diz isso. Vai dizer que o povo comeu tanta carne que as carnes começaram a sair por todos os buracos ali da pessoa. A pessoa papuçou tanto, irmãos. É a Bíblia que fala. Então, irmãos, as pessoas começaram a passar mal e morreram. Aí a Bíblia vai dizer no Salmo 106, versículo 15: concedeu o que eles pediram, mas fez eles definhar como uma doença. Ou seja, morreram de gula, né? Então, quiseram tanto aquele negócio que Deus permitiu. Mas foi para o bem deles? Não foi para o bem. Então nós temos que ter cuidado e não ficar insistindo em algo que Deus já não tem mais para as nossas vidas, né? Buscar sempre a direção dele em todas as nossas escolhas. Agora falando dos dois caminhos, subtópico 1, a porta e o caminho no aspecto bíblico. Ao apresentar as figuras da porta e do caminho no Sermão do Monte, Cristo estava dando ênfase à ação de se iniciar algo novo, uma nova comunhão. A porta fala de acesso a uma nova e viva experiência com Jesus. E o caminho é a nova conduta adotada por aqueles que abandonaram a trilha do pecado e agora seguem o melhor e único caminho. É importante atentar para os costumes da época em que Cristo fez a menção à porta e ao caminho. É bem possível que ao mencionar esses termos,
ele estivesse pensando na cidade de Jerusalém, pois as cidades, em sua maioria, eram muradas e tinham algumas portas largas e outras estreitas. No período noturno, as portas grandes eram fechadas, permitindo apenas que ficassem abertas as portas estreitas. Irmão, só uma pausazinha aqui, né? Então está falando aqui, né, que em Jerusalém, sobre a porta e sobre o caminho. E lá em Jerusalém existiam as muralhas e existiam ali portas estreitas e portas largas. E quando era de noite, quando estava escuro ali, a única porta que era permitido ficar aberta era a porta estreita. Então note, irmãos, quando nós estamos na escuridão, quando nós não estamos enxergando nada, irmãos, tem uma porta aberta para todos nós. E essa porta não é a porta larga. Essa porta é a porta estreita, a qual nós temos que entrar por ela. Aqui fala de porta e de caminho. Aí isso podia muitas vezes confundir nossa mente, né? Nós pensamos assim, será que eu tenho primeiramente que trilhar o caminho para depois entrar na porta? Mas, irmãos, se a gente for estudar a Bíblia com cuidado, não, diz que é o contrário. Primeiro nós entramos na porta, aí nós passamos a trilhar o caminho. E é o caminho estreito também, né? É um caminho espinhoso também. Eu, quando era mais jovem, quando eu não estava na presença de Deus, eu ia para aqueles bailes de rap, né? Bailes funk, irmãos, que às vezes tinha assim, tiros, às vezes acontecia tiroteio dentro dos bailes. Eu, a missionária Neide, a minha esposa ia, né, para esses bailes de rap. Alice já foi? E nem é para ir. E nem é para ir, viu, Alice? Ó. Então, irmãos, a gente ia para esses bailes de rap, né? E pessoas entravam armadas lá. Então, o que acontece? Às vezes dava tiroteio lá dentro. E as portas de emergência, quando você olhava de dia, as portas de emergência eram portas largas mesmo. Eram portas muito grandes assim, que era para as pessoas evacuar logo a área mesmo, né? Sair todo mundo de uma vez, um monte de gente de uma vez. Irmãos, mesmo assim as pessoas não conseguiam sair. Porque até a porta larga ficava estreita no momento do perigo, irmãos. As pessoas não queriam sair. Não conseguiam sair, né? Então, irmãos, imagine, passar por uma porta larga no momento do perigo já é difícil, né? Já é meio complicado. Agora, pela porta estreita, irmãos, que é mais estreita ainda. Então, nós vamos ver aqui que a porta estreita são muitos que tentam passar por ela, são muitos que tentam acertar por ela, mas são poucos que acertam por ela. Então, meus irmãos, nós vemos que não é de qualquer jeito. Ah, a salvação é de qualquer jeito? Não é de qualquer jeito, não, irmãos. Exige realmente a gente passar por essa porta. Então, primeiramente, nós passamos pela porta, né? E aí nós passamos a seguir o caminho. E Jesus Cristo falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Jesus Cristo também é a porta. Ele falou, eu sou a porta das ovelhas. A ovelha que pula a cerca, né? Não é ovelha, é bode. A ovelha que realmente quer andar para o pasto ali, ela passa pela porta, né? Já pensou uma ovelha pular a cerca? Não é ovelha, né, irmão? Isso é coisa de bode. Bode que é teimoso, quer fazer as coisas de qualquer jeito. A ovelha passa pela porta, ou seja, pelos ensinamentos de Jesus. Vamos lá continuar aqui, ó. No período noturno, né, as portas grandes eram fechadas, permitindo apenas que ficassem abertas as portas estreitas. Essa portinhola era chamada de fundo de agulha, e quem desejasse passar por ela teria de fazer muito sacrifício. Às vezes a passagem de um camelo com mercadoria por meio dela era impossível, sendo necessária a retirada da bagagem, e ainda assim a pessoa teria que passar ajoelhada. Olha, irmãos, para passar por essa porta estreita, né? Olha, aí nós vamos entender algo. Diz que essa porta estreita ela era chamada de agulha. Era chamada de agulha. Eu acho que nós vamos ler, não sei se nós vamos ler essa referência aqui, acho que não. Mas, irmãos, isso lembra algo na Bíblia? Lembra, né? Que é mais fácil um rico... É mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico ganhar a salvação, né? É mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha. Aí nós já sabíamos que ali que Jesus estava exagerando, porque às vezes Jesus usava a linguagem de exagero, né? Para mostrar que era algo muito difícil assim. Então, irmãos, às vezes nós pensávamos que era o camelo passar pela agulha de costurar, né? Mas a agulha era essa porta, lá de Jerusalém, né? Era essa porta que era uma porta muito estreita. E para passar só se retirasse as bagagens, deixasse a bagagem para trás. Sabia, irmãos, que para a gente ter acesso ao reino de Deus, nós temos que abandonar todas as nossas bagagens do mundo? Porque às vezes a gente quer ir para a presença de Deus, mas quer levar as bagagens. Ah, eu vou servir a Deus, mas eu vou continuar ouvindo aqueles funks indecentes que só falam de coisas de indecência. Está levando bagagem do mundo, né?
Eu vou servir a Deus, mas vou continuar tomando meu gorozinho aqui, vou continuar com minha bebidinha aqui, o meu cigarrinho ali, eu vou servir a Deus, mas está levando bagagem do mundo, não vai passar pela porta. Não vai caber porque não vai passar pela porta. Ah, eu tenho caso com 2 mulheres diferentes, eu vou servir a Deus, vou ser um servo de Deus, mas não vou desfazer desse relacionamento não, porque no Antigo Testamento eles casavam com um monte de mulher, então vou ficar com 2 mulheres também. Olha, irmãos, tá carregando bagagem do mundo, não vai passar pela porta. Para passar pela porta, ó, abandonar todas as bagagens do mundo, né? A mulher de Ló não olhou para trás? Olhou para os pertences, né? Pensou, meu Deus, minha casa, meu Deus, meu sofá retrátil. Só estou fazendo uma comparação, né, irmãos? Como nos dias de hoje. Meu sofá retrátil, minha TV de plasma. Aí olhou para trás. Será que eu devo ir mesmo? Acho que eu não vou, não. Irmãos, virou uma estátua, não saiu mais do lugar, né? Não alcançou a salvação. Não é verdade, irmãos? Então, para entrar pela porta estreita é renúncia, meus irmãos. Aqui diz, ó, foi nessa condição que Jesus afirmou que estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. Então o caminho também é apertado. Certa vez eu estava lá no monte, aí no monte tem aquelas estradinhas, né? Onde o povo vai passando para orar, aí fica só aquelas estradinhas, mato para todo lado, e aquela estradinha, irmãos, aquela estradinha só cabe uma pessoa. Se outra for ficar do lado assim, já não cabe, né? Tem que andar no mato. Então cabe uma de cada vez. A salvação é individual, né? Cabe uma de cada vez, irmãos. Então eu estava andando por aquela estradinha, irmãos. Aí de vez em quando eu dava uma desequilibrada assim, saía, né? Pisava no mato. Dava uma desequilibrada, pisava do outro lado lá. Eu falei, rapaz, aí Deus sempre me dá umas inspirações, né? Quando nós estamos assim orando. Eu falei, rapaz, bem que a palavra de Deus fala que o caminho é estreito. O caminho é estreito e são poucos que acertam por ele. Tropeça, pisa na pedra, né? É verdade, irmão. É cheio de... Também temos nossos tropeços no caminho, né? Temos nossos tropeços. E aí eu pensando, rapaz, Deus, bem que Deus falou que o caminho é estreito mesmo, e qualquer desvio que a gente dá, a gente sai do caminho. Qualquer desviadazinha já sai do caminho. Aí tem que fazer o quê? Voltar para o caminho. Eu recomendo que os irmãos assistam O Peregrino. Assistam, leiam o livro também, né, do Peregrino, que o Peregrino, irmãos, ele conta essa jornada do cristão. É o cristão andando pelo caminho estreito, passando pela porta estreita e os desvios que o cristão dá, né? As tentações que vêm sobre o cristão. Às vezes o cristão se perde, tem que encontrar o caminho de novo. Irmãos, é um filme assim que prende a atenção. É um filme maravilhoso, é O Peregrino, né? É um filme cristão. Recomendo para os irmãos. Então vamos lá, subtópico 2. Subtópico 2. O que as 2 portas e os 2 caminhos ilustram para nós? A porta estreita é a que conduz à vida eterna. E a maioria está escolhendo qual, hein, irmãos? A porta larga, né? A maioria está escolhendo a porta larga, infelizmente. Jesus estava mostrando que há um único caminho que pode conduzir o pecador à vida eterna com Deus. Há um único caminho que pode conduzir o pecador à vida eterna com Deus. Por que muitos estão escolhendo a porta larga, irmãos? Porque a porta larga é a porta das facilidades. Ah, eu não preciso mudar não preciso mudar meus hábitos, não preciso mudar minha vida, não preciso renunciar, não preciso ir para a igreja, não preciso fazer obra, esse negócio de orar não é para mim não, esse negócio de ir para o estudo bíblico, para os cultos, né, para a consagração, não preciso fazer isso não. Quer andar na porta larga, né, a porta das facilidades, meus irmãos. Agora, olha só o que a palavra diz em Provérbios, versículo 14... Provérbios 14, versículo 12. Provérbios 14, versículo 12, irmãos. Olha o que a palavra de Deus vai dizer. Tem muitos que além de entrar pela porta larga, né, quer continuar no caminho largo também. Aí tem até um ditado aí do mundo, né, não é um ditado bíblico, um ditado do mundo que diz assim, todos os caminhos levam a Deus. Irmãos, todos os caminhos levam a Deus, mas uns vão ser para condenação e outros para salvação. Porque chegará um dia que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Quem confessou em vida, né, vai confessar, quem confessou em vida, confessa para a salvação. Mas quem não confessou em vida, vai chegar naquele grande dia e o joelho vai se dobrar. Mesmo se a pessoa não quiser, né, no juízo final. Mesmo que a pessoa não quiser, irmão, quiser resistir, mas vai ter que se dobrar o joelho. Vai dobrar o joelho e a pessoa vai falar, realmente o que os crentes falavam era verdade. Jesus Cristo é o Senhor. Vão ter que confessar da mesma maneira, irmãos. Então, olha só, Provérbios capítulo 14, versículo 12. Ó. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos de morte. Então parece o caminho certo, parece um caminho bom. Eu estou nessa vida aqui no mundão, mas tudo bem, Deus me ama, eu amo Deus. Eu tenho Jesus no meu coração, mas não abandono a velha vida. Parece um caminho bom,
mas no final é caminho de morte. E olha o que a palavra de Deus diz também em Provérbios 16, 25. Olha só, Provérbios 16, 25. Leia aí, irmãos. Aí os irmãos falam, pastorinho, é o mesmo versículo. O mesmo versículo, e você fez a gente ler. Irmãos, eu quis mostrar que é o mesmo versículo. Agora, olha só que interessante, irmãos. A Bíblia nos fala que existem mais de 3.000 provérbios. Salomão escreveu mais de 3.000 provérbios e 1.500 cânticos. Então, irmãos, existem mais de 3.000 provérbios. Ou seja, não precisaria repetir nenhum provérbio, né? Não precisava, tem tantos provérbios que não precisava repetir nenhum. Mas justamente esse aí foi repetido, irmãos. E nós sabemos que a Bíblia ela é inspirada pelo Espírito Santo. Isso é o Espírito Santo querendo nos ensinar como é perigoso a gente andar segundo o nosso próprio entendimento, né? Caminhos que a gente acha que é bom, na verdade são caminhos de morte, irmãos. Tanto fora da igreja, né, como dentro da igreja também. Dentro da igreja nós temos que estar focado também no caminho certo, irmãos, porque nós podemos nos enganar muitas vezes, não é verdade? Podemos ter surpresa naquele grande dia. Vamos aqui continuar. Os atos religiosos e as boas obras não podem levar o homem ao céu. Somente a fé em Jesus Cristo poderá conduzi-lo à vida eterna com Deus. Certa vez Jesus declarou: porfiai para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. O verbo porfiar, no grego, significa esforçar-se com zelo. Esforçar-se com zelo extremo, empenhar-se em obter algo. Então é esforço, né, irmãos? A salvação não é por esforços, mas ela é com esforço. O esforço acompanha a salvação. Isso fala do desejo daqueles que querem andar no caminho estreito, que anelam ter um novo caráter e a vida eterna com Deus. Irmãos, cada caminho tem o seu destino, né? Cada caminho tem o seu destino. Não adianta eu pegar um caminho que vai para a Bahia e querer chegar na Argentina. Se eu peguei o caminho que vai para a Bahia, eu vou parar na Bahia, né? Então, se eu pegar o caminho que leva à condenação, é o caminho de condenação. Mas se eu pegar o caminho que leva à vida eterna, é lá que eu vou chegar. Que cada caminho tem o seu destino. Subtópico 3. A escolha entre os dois caminhos. Neste mundo, só há dois caminhos a serem percorridos: o da vida e o da morte, como bem falou o profeta Jeremias. Vamos ler essa referência? Jeremias 21:8. Acho que eu não pedi para o Pedro, não. Pedi, Pedro? Jeremias 1:8? Não? Coloca aí Jeremias 1:8. Jeremias 1:8, irmãos, a Bíblia está nos... Jeremias 1:8, eu pedi o 30, né? Mas não é o 30 não, Pedro, não bota o 30 não. Jeremias 1:8, a Bíblia está fazendo uma referência, né, ao que Deus deixou escrito também lá em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Olha só o que diz aqui, ó. Não temas diante deles, porque eu estou... Não é isso não. Jeremias 21. Jeremias 21, Pedro. Eu que errei, né? Jeremias 21, versículo 8. Jeremias 21, versículo 8, está repetindo o que Deus deixou escrito lá em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, irmãos. É a mesma coisa. Olha só. E a este povo dirás: assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Então não tem uma terceira via, irmãos. Ou é caminho de vida ou é caminho de morte. E todas as nossas decisões vão ser decisões de vida e de morte também, para as nossas vidas. Então, continuando aqui, para encerrar, o tópico 2. Infelizmente, a escolha de muitos é pelo caminho amplo, pois nele não há restrição. Tudo é permitido. Tudo é permitido. Agora, olha só que interessante. Contudo, muitos homens e mulheres escolheram trilhar o caminho estreito, onde todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Mas nem tudo convém, né? Está em 1 Coríntios 10, 23. Se alguém perguntar... Perdão, irmãos. Se alguém perguntar assim: pastor, você pode beber? Eu falo: posso. Pastor, você pode fazer isso e aquilo? Posso. Pastor, você pode pecar? Posso, mas eu não quero. Posso, mas eu não vou, porque todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Tem até uma pregação do Júnior Trovão, né?
Tem uma pregação do Júnior Trovão que diz assim, né? Até fizeram um videozinho esses dias com essa pregação aí fizeram um vídeo assim, né? Que chega um rapaz assim e pergunta pro Júnior Trovão, né? Fala, pastor, eu posso beber? Aí o Júnior Trovão, pode. Pastor, eu posso adulterar? Pode. Pastor, eu posso mentir? Pode. Pastor, eu posso roubar? Pode. Pastor, o que eu não posso? Você só não vai poder ouvir o som da última trombeta naquele grande dia. Então pode fazer todas as coisas, né, irmão? Só não vai poder ser salvo naquele grande dia, né? Então todas as coisas não são lícitas, o crente pode fazer qualquer coisa, mas nem todas me convêm, né? O crente, ele possui verdadeiramente a liberdade do mundo é uma liberdade ilusória. Como que a pessoa pode dizer que é livre do mundo, sendo que ela está sendo escravizada pelo pecado? Se ela está sendo escravizada pelo pecado, ela não está sendo livre, né, irmãos? Agora nós possuímos a verdadeira liberdade, porque liberdade é poder de escolha. Hoje em dia, se alguém me oferecer uma droga, eu posso falar, não quero, não estou afim, eu rejeito, eu não quero. Agora, e antes que eu era viciado, se alguém me oferecesse? Irmãos, passava um pouquinho, eu já estava lá. Então, isso não é liberdade. Liberdade é você ter o poder de dizer não para aquilo que te faz mal. Não é verdade? Essa é a verdadeira liberdade. Eu costumo dizer, a Bíblia fala que nós somos servos de Cristo, ou seja, escravos de Cristo. E o mundão aí, irmãos, vende uma falsa ideia de que no mundo você é livre, você pode fazer o que quiser. Então nós podemos dizer que a liberdade do mundo escraviza, mas a escravidão de Deus liberta, porque quando o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, né, irmãos? Nós possuímos a verdadeira liberdade para a glória e para a honra do Senhor. Vamos lá. Pela porta larga é possível passar as obras da carne. Prostituição, impureza, inimizades, porfias, pelejas e todo tipo de pecado. Contudo, o destino da porta larga e do caminho espaçoso é a eternidade sem Deus. Porém, os que escolhem o caminho apertado, um dia vão morar no céu e serão como a luz da aurora e como luzeiros no firmamento. Está lá em Provérbios capítulo 4, versículo 18. Então, vale a pena perseverar até o fim e negar a vontade da nossa carne, né, irmãos? Tem uma recompensa muito grande. Agora vamos para o tópico 3, né, para nós encerrarmos, que vai falar aqui sobre os falsos profetas. Como nós já falamos muito sobre os falsos profetas, né, em todos os estudos bíblicos a gente dá uma pincelada, nós vamos ser mais rápidos aqui para encerrar, né? Então aqui diz, cuidado com as falsas aparências. Aliás, tópico 3, né, a mentira dos falsos profetas. Cuidado com as falsas aparências. Só beber uma aguinha aqui, irmãos. Então, olha só, cuidado com as falsas aparências, né? Nem tudo que parece é, né, meus irmãos? Na advertência de Cristo contra os falsos profetas, o mestre alerta a respeito da importância de estarmos sempre vigilantes, pois além de perigosos e de seduzirem outros ao erro, os falsos profetas são lobos disfarçados de ovelhas. Então, irmãos, eles são lobos disfarçados de ovelhas. Eles não se revelam como falsos profetas, né? Eles ficam ali no meio do rebanho, né, disfarçados de ovelhas, mas são lobos devoradores. Tem uma passagem muito forte, né? Eu vou ler aqui mais um pedaço, depois eu leio essa passagem. Aqui continua dizendo, ó, sabemos que o lobo é o predador das ovelhas, que elas têm pouca capacidade para fazer sua defesa. Jesus fez menção aos falsos profetas logo depois do ensino a respeito dos dois caminhos, pois estes, com suas mentiras, acabam levando as pessoas para o caminho espaçoso que conduz à perdição. O crente precisa ter todo o cuidado e estar constantemente em oração, buscando discernimento espiritual para não ser iludido pela boa oratória e as palavras bonitas dos que se dizem profetas, mas não são. Então, olha, irmãos, os falsos profetas, eles usam, né, esses artifícios aí também. Eles têm uma boa oratória e usam palavras também bonitas, ou seja, palavras bajuladoras, né? Aquelas palavras ali, aqueles melzinhos que eles usam, né? Às vezes é meu queridinho, minha queridinha, meu amorzinho, mas por trás está uma intenção ali maligna, irmãos, de bajular a pessoa, né, para conseguir algo em troca. Olha o que a Bíblia fala aqui em Romanos, capítulo 16, versículo 17 ao 18. Romanos, capítulo 16, versículo 17 ao 18. Diz assim, ó. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina, ou seja, contra o ensino, né?
que aprendestes. Desviai-vos deles. Então, aqueles que promovem escândalos contra a doutrina, contra o ensino, né, que distorce o ensino. Olha o que a Bíblia manda dizer, olha o que a Bíblia manda fazer, irmãos. Desviai-vos deles. Tem nem que ter parte, né? Pode passar, Pedro. Pedi só o 17? Versículo 18. Versículo 18. Porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre. E com suaves palavras, olha só, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Suaves palavras, aquela bajulação, né? Engana o coração dos simples. Irmãos, tem uma frase que diz assim, né? O falso profeta é o castigo de Deus para o falso crente. E é verdade, né? O falso profeta é o castigo de Deus para o falso crente. Porque o verdadeiro crente, irmãos, ele sabe que ele possui a maior de todas as revelações, que é a palavra de Deus. Ele confia em Deus, ele fica sossegado, ele mantém a sua confiança. Quando Deus quer usar um profeta, Deus usa, mas ele não sai correndo por aí desesperado, de igreja em igreja, batendo perna atrás de revelação, não, irmãos. Ele tem sua confiança no Senhor. Ele sabe que mesmo no seu particular ali, Deus pode falar com ele. E quando ele vai para a igreja, Deus pode usar um profeta também para falar com ele. Mas ele sabe que Deus tem a maneira de falar com ele quando vai querer. Não precisa ficar desesperado atrás de revelação, atrás de profecia. Esses dias eu estava ouvindo aí na rádio, né, ouvindo um anúncio de um culto. Aí no culto falava assim, ó, na quinta-feira, eu não sei se era quinta, né, só estou dando um exemplo. Aí no culto estava sendo anunciado assim, na quinta-feira vai ter a mesa da revelação. Você vai lá que vai ter a mesa da revelação. Eu pensei, rapaz, se eu quiser ter a mesa da revelação, eu na minha casa mesmo eu pego a Bíblia e boto em cima da mesa. Aí vai estar a mesa da revelação. Lá na minha casa mesmo, né, irmãos? Porque a Bíblia é a maior de todas as revelações, irmãos. Não precisa nem sair de casa para ter a mesa da revelação. Mas por que eles fazem isso? Para encher as igrejas. Acho que é para salvar a vida, irmãos. Para encher as igrejas. Aí chega lá, começa a falar o CPF, o nome do tio, do sobrinho, do primo, CPF, identidade. Aí eu sempre me lembro do pastor Everaldo, né? Por que você quer saber o seu CPF? Quer saber o seu CPF? Vai lá no da hora. Ele fala da hora. Quer saber o seu CPF? Vai lá no da hora, que lá no da hora eles informam. Né, irmãos? Então são coisas sem sentido. Sem sentido, né? Versículo 4, o Senhor lembrava, o Senhor fala assim, acautelar-se para que ninguém nos engane, porque muitos virão em meu nome. Nem toda revelação vem de Deus. Né, irmãos? Minha esposa tem um exemplo, ela já contou aqui na igreja. O exemplo, né? Que era prima, né, irmã? A prima dela fez uma revelação, né? Falou, o irmão dela estava meio sumido, passou uns dias sumido, e ela fez a revelação. Ó, daqui a pouco o Nilson vai estar entrando aí nesse portão. E entrou mesmo, né, irmã? Só que ela mexia com outras coisas que não era coisa de Deus, né? Hoje em dia, graças a Deus, ela está na presença do Senhor. Hoje em dia, graças a Deus, ela está na presença do Senhor. Mas, da outra vez, ela fez uma revelação. Nem toda revelação vem de Deus, não, irmãos. O diabo também, olha só, irmãos, isso é importante. O diabo também ele tem informações sobre as nossas vidas. O diabo ele é um ser milenar, ele tem mais de 4.000 anos, né? Eu nem sei quantos anos tem o diabo, né? Porque 4.000 anos é que existe a palavra do Senhor. Mas o diabo é um ser milenar, tem milênios e milênios e milênios de experiência, e ele tem informações a nosso respeito também. Existe o espírito do engano, e a Bíblia fala que quando o anticristo surge nessa terra, muitos vão cair nesse espírito do engano, porque não deram valor à verdade, mas se deleitaram com a injustiça, irmãos. Então tome cuidado com o pastor Kodak, o pastor que revela tudo, né? É o pastor Fujioka, pastor que revela tudo, né? Tem que ter cuidado, irmãos. Vamos lá. O crente precisa... Isso aqui eu já li, né, irmãos? O crente precisa ter todo cuidado e estar constantemente em oração, buscando discernimento espiritual para não ser iludido pela meu Deus do céu. Pela boa oratória, isso é que dá tentar falar rápido. Pela boa oratória e as palavras bonitas dos que dizem profetas, mas não são.
Os falsos profetas podem até parecer dóceis, mansos, se vestirem como ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. E são furiosos, né, irmãos? Gulosos. Esses demonstram ter piedade, fazem longas orações, profetizam, mas é tudo aparência. Então não tem que se iludir, irmãos, com essa questão de longas orações, orações bonitas, profecias, não tem que se iludir isso, irmãos. Deus, nós já aprendemos aqui, né? Deus, ele está olhando, né, para uma oração sincera do seu servo e da sua serva. Deixa eu ver o que eu escrevi aqui, já falei disso dos irmãos. Irmãos, é importante dizer algo também, né? Existe a lei da oferta e da procura, não é verdade? Existe a lei da oferta e da procura. Existem aqueles, né, que só distribuem docinhos, porque existem aqueles que só querem docinhos. Existem aqueles que massageiam os egos, porque existem pessoas que querem ter os seus egos massageados. Coloca isso na próxima referência, que o Pedro foi no banheiro. Então, irmãos, existem aqueles que massageiam os egos, por quê? Porque existem aqueles que querem ter os seus egos massageados, né? Olha o que a palavra de Deus diz em Isaías, capítulo 30, versículo 10. Oi? Bota lá, Isaías, capítulo 30, versículo 10. Enquanto o Pedro coloca ali, Isaías, capítulo 30, versículo 10. Vamos para o subtópico 2 enquanto o Pedro procura, irmãos. Ó, como detectar os falsos profetas? De acordo com a Bíblia de estudo, aplicação pessoal, podemos facilmente identificá-los, porque em seus ensinamentos minimizam a Cristo e glorificam a si mesmos. Então, irmãos, eles rebaixam a Cristo, né, e se exaltam. Ah, foi lá na minha igreja, foi na minha igreja e foi curada, foi na minha igreja que aconteceu isso, eu orei por essa pessoa, eu fiz isso e a pessoa foi curada, eu profetizei na vida dela e ela recebeu a bênção, eu, e não fala o nome de Jesus, né? Então minimiza Cristo e se exalta, irmãos. Essa é uma evidência do falso profeta. Também podemos identificá-los por seus frutos. A árvore pode ser frondosa, com muitas folhas e oferecendo uma boa sombra, mas se ela não der bom fruto, será cortada. Então não é só aparência, né? Não adianta ter só a aparência, irmãos. Você conhece a árvore é pelo o fruto. Olha só. Que dizem Isaías capítulo 30, versículo 10, irmãos. Olha só o que o povo estava pedindo naquela época, né? Que dizem aos videntes, não vejais, e aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto. Olha, então o povo estava falando assim, ó, eu não quero saber dessa coisa de retidão, não. Essa coisa de santificação, essa coisa de obediência, eu não quero saber disso, não. Não profetize isso para nós, não. Pelo amor de Deus, não fala de obedecer, não. Não fala de fazer a obra, nós não queremos ouvir isso. É que o povo estava dizendo. Dizei-nos coisas aprazíveis, ou seja, coisas agradáveis, né? Fala coisas que eu gosto de ouvir. E ele fala, e vede para nós enganos. Nem que seja mentira, mas fala algo que eu quero ouvir. Nem que seja mentira, mas fale algo que agrada o meu coração. Aquele povo estava assim naquela época, irmãos, e hoje em dia não é diferente. As pessoas desesperadas procurando palavras agradáveis. Irmãos, nós vimos aqui, né, que existem dois tipos de palavras, né? Existem muitas vezes aquelas palavras agradáveis, mas com más intenções, que vão enganar as pessoas. Agora existem também aquelas palavras duras, mas são palavras que querem o seu bem. Eu posso ser duro com meu filho, mas por quê? Porque eu quero o bem dele. Agora, ao mesmo tempo, eu posso... O 7-1, né? Existe aí o 171. O 7-1, irmãos, ele tem uma boa lábia, né? Ele chega ali, ele conversa, ele vai com um chaveco ali, né, irmãos? Palavras agradáveis, elogiando, mas quando vê que não, é com más intenções. Então, às vezes, irmãos, nós temos a tendência de muitas vezes não gostar das palavras duras e se agradar das palavras agradáveis, mas isso pode ser um perigo, uma armadilha, um engano para as nossas vidas. Nós vivemos numa geração que despreza uma dura verdade, mas abraça uma doce mentira. Não é verdade, irmãos? E lá em Timóteo vai dizer, né, que muitos não suportarão a verdade, né? Muitos vão ter comichões, coceiras nos ouvidos e vão ajuntar mestres para si que falem aquilo que elas querem ouvir. Aquela igreja ali exorta, eu não quero aquela igreja não. Eu vou para aquela que tem muita revelação, tem muita profecia, que fala aquilo que eu quero ouvir, né? Aí na internet também escolhe só aqueles que só profetizam, escolhe aquelas. Aí a nossa diaconisa Osmarina também me falou esses dias, falou, pastor, teve uma irmã aí que perguntou, né? Perguntou do culto aqui, aí ela perguntou, lá na sua igreja tem revelação? Lá na sua igreja tem muita revelação? A irmã Osmarina falou, tem a revelação da palavra, a palavra de Deus é a revelação. Eu falei, graças a Deus que vai para o estudo, né? Que aí deu a resposta certa.
Vamos lá, irmãos, para encerrar aqui. A imagem do fruto usada por Cristo se refere ao caráter e à conduta do profeta. Ainda podemos acrescentar mais um elemento significativo para detectar o falso profeta: o seu ensino. Se ele ensinar alguma outra doutrina, e se não conforma com as sã palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, é soberbo, nada sabe e não deve ser reconhecido como o profeta do Senhor. Irmãos, esses dias eu estava prestando atenção ali numa live. Essa live me chamou a atenção. Nessa live estava um pastor fazendo a live com a Xuxa. E aí, irmãos, a Xuxa distorcendo toda a verdade de Deus ali. A Xuxa falando: eu não sei o que é isso, família tradicional. O que é uma família tradicional? Família tradicional é botar uma Bíblia debaixo do braço e dizer que isso é pecado, que aquilo é pecado, que aquilo outro é pecado. Eu não acho que isso é ser uma família tradicional, não. Se isso é uma família tradicional para mim, eu não quero estar nem perto. Eu não fico nem perto, eu fico longe. Discurso de ódio, né, irmãos? Intolerância, né? Quer dizer, porque a pessoa pensa diferente de mim, eu não posso nem chegar perto dela, eu não quero nem ela perto de mim. Isso realmente é um discurso de ódio. Isso realmente é uma intolerância. Eu não posso, irmãos, desprezar uma pessoa, odiar uma pessoa só porque a pessoa pensa diferente de mim. A pessoa pode ser até ímpio, mas eu não posso odiar ela. É o pensamento dela, é o entendimento dela, né? Então isso verdadeiramente é um discurso de ódio. E o que eu achei interessante é que do outro lado estava um pastor. Um sujeito que se diz pastor. E esse pastor estava concordando com todas as heresias que a Xuxa estava falando ali, né? A Xuxa citando vários pecados e falando: não, Deus é amor, Deus não liga para essas coisas, não, Deus não olha para essas coisas, Deus é amor. E o pastor concordando, falou: infelizmente as igrejas estão assim mesmo. Irmãos, temos que ter cuidado. O que foi dito aqui? Falso ensino vem da onde? De falsos profetas. É falso profeta, irmãos, literalmente falso profeta, porque estava indo desacordo com a Bíblia, desacordo com a palavra do Senhor. Então é aquilo que eu falei para os irmãos: hoje em dia os ímpios estão querendo ensinar os cristãos como que os cristãos têm que praticar a cristandade, né, irmãos? Palavra difícil. Querendo ensinar os cristãos, né, como praticar o cristianismo. Os ímpios querendo isso. Então veja que as coisas estão distorcidas, os valores estão invertidos. Nós vivemos numa época que os valores estão invertidos. Temos que ter muito cuidado com isso. Subtópico 3, para encerrarmos. Uma análise criteriosa. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, vamos encontrar muitos falsos profetas que se levantaram para tentar enganar os servos de Deus. Em geral, eles profetizavam somente aquilo que as pessoas desejavam ouvir e não se cansavam de dizer que foi o Senhor que disse. Ainda colocava o nome de Deus no meio, né, irmãos? Ao ensinar a respeito do futuro, Jesus afirmou que surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Mateus 24, né, citado pelo evangelista Roberto, e no versículo 11. Por isso precisamos vigiar para não ser enganados. Conclusão da lição, irmãos. A Bíblia revela que Deus é bom e que Ele partilha de sua benignidade com suas criaturas, cuidando delas, quer sejam boas, quer sejam más. Ele não somente providencia as coisas materiais para nós, mas em especial a nossa salvação. A salvação é resultado da graça e do amor do Pai. Estejamos sempre em alerta, pois existem aqueles que querem macular e adulterar os ensinos de nosso Salvador Jesus Cristo. Então, irmãos, nosso Deus é bom, nosso Deus é bondoso, e justamente por Ele ser bom, que Ele nos ensina que existe um caminho apertado e existe o caminho largo. Existe uma porta estreita e existe também uma porta larga, né? Existem os homens de Deus, mas também existem os falsos profetas, e nós temos que ter cuidado com isso. Se o nosso Deus não fosse bom, Ele não iria nos alertar. Quando Ele nos alerta, isso mostra toda a sua bondade para com nós, porque Ele não quer que nenhum de nós nos percamos no meio da caminhada. Não é verdade, meus irmãos? Essa foi a lição número 12, né?